Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu queria falar de um assunto, de um certo ponto é interessante a gente observar isso. Aliás, eu já falei sobre esse assunto ligeiramente em vídeos anteriores. É que eu acho que existe uma simbiose perfeita entre o Eike Batista e o Lula. E se nós percebermos, existe uma série de situações em que a economia brasileira, desenvolvida pelo lulapetismo, e o desenvolvimento do Eike Batista são bastante semelhantes. Eu quero dizer o seguinte: o Eike foi até pouco tempo atrás considerado um dos homens mais ricos do mundo, oitavo parece, com 30 bilhões de dólares. E ele já dizia que ia ser o homem mais rico do mundo em pouco tempo, que ele já estava vendo o Bill Gates no retrovisor. Do outro lado, nós tínhamos o Lula, dizendo que o gigante acordou, que o Brasil era um país como nunca antes tinha desenvolvido e que era um país que estava crescendo loucamente, desenvolvendo estupidamente, e que por isso ele considerava o Brasil um dos maiores países do mundo em desenvolvimento. Muito bem, muita euforia, muita fantasia, e nós percebemos que esses homens são exatamente vendedores de ilusões. O Lula, como chefe de Estado, é um péssimo exemplo para o Brasil. Primeiro porque ele mente muito. Depois porque ele não tem nenhum pudor. Segundo, ele não tem escrúpulos nenhum, faz qualquer coisa para tirar vantagem. E eu vejo também a comparação com o Eike Batista do mesmo jeito. O Eike Batista, para mim, ele se promove de qualquer maneira. Inclusive, nós sabemos que ele se promoveu muito através da mulher e de uma maneira muito reles. Promoveu através do nudismo. Não é? Se é que toda nudez será castigada, essa foi por demais castigada. E ele se via assim como papagaio de pirata nas reportagens a respeito da mulher dele. O que para mim sempre foi um ponto negativo e que eu jamais confiaria em alguém para colocar o meu dinheiro com ele para fazer alguma coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Todos dois apresentaram assim previsões otimistas. O Lula, quando a Petrobras começa o pré-sal, lá primeiro teste, o Lula bota a mão no petróleo e diz que a Petrobras naquele momento estava fazendo o Brasil independente, autossustentável em petróleo. E isso não era verdade. Tanto é que hoje o maior rombo que existe no balanço de pagamento hoje é referente à Petrobras. Esse ano já está em 12 bilhões o rombo da Petrobras, ao comprar gasolina ao preço de mercado internacional e repassar aqui para um preço mais baixo, subsidiando, cujo objetivo disso é encobrir a incompetência do governo no controle da inflação. Quando a Dilma diz que a inflação está controlada, ela se esquece de dizer que está controlada principalmente pelo buraco que ela está fazendo na Petrobras. Então, na realidade, a inflação não está controlada, pelo contrário, está descontrolada. Muito bem. Então, do outro lado, com esse exemplo magnífico do presidente da nação, e um homem extremamente popular, o Eike Batista vai atrás e começa a vender a espuma dos seus poços de petróleo nas suas empresas. Ele todo dia saía uma notícia a respeito de poços de petróleo furado pelas empresas do Eike Batista. Ele chegou a dizer que ele é um homem que tudo que ele tocava, que ele furava, dava óleo. Talvez isso tivesse inspirado o Severino Cavalcante a dizer que ele queria uma diretoria
de furar poços no governo. Mas o Eike Batista saiu assim apresentando como se fosse o maior empresário, mais moderno empresário nos países emergentes. Esse homem brilhou. Tanto ele brilhou como a economia brasileira brilhava. A economia brasileira era preferida, era queridinha dos investidores internacionais. E de repente, não mais do que de repente, essas coisas vão de água abaixo. Tanto a economia brasileira como as empresas do Eike Batista começam a virar pó. Começam a virar pó. O interessante é observar que agora, por exemplo, cada dia que aparece, as previsões a respeito do grupo do Eike Batista são cada vez menores as posições. E na economia brasileira acontece a mesma coisa. Todo dia aparece uma nova previsão de crescimento sempre menor do que a anterior. E uma inflação sempre maior do que a anterior. Então, o paralelo entre essas duas coisas é muito interessante. E um outro paralelo que eu acho bastante interessante é que tanto o fracasso da economia brasileira poderia ser previsto, ou pelo menos as dificuldades poderiam ser previstas, com certa facilidade, quanto o do grupo OGX. Na economia brasileira era fácil prever que um presidente semi-analfabeto estava assumindo um governo e era exatamente uma pessoa que era contra tudo que o governo anterior tinha feito. Tudo. E o governo anterior tinha feito coisas muito boas e na direção correta. Então, dá-se perceber um grande contraste que isso ia existir. Segundo, a base do governo como foi montada. Esqueceu-se completamente dos currículos das pessoas, da meritocracia, e os ministros foram definidos em função das suas capacidades eleitorais. Olha, com isso, evidentemente, nós temos um governo totalmente incompetente. Você pode dizer, talvez foi um governo mais incompetente que já existiu, esse governo que está aí. Já existiu no Brasil. 39 ministérios. Um absurdo para não fazer absolutamente nada. Ao contrário, para afundar cada vez mais o Brasil. Isso era perfeitamente previsível. Basta olhar um pouquinho com atenção. Você tem, em pleno século XXI, uma pessoa que não tinha formação, não tinha experiência, não tinha currículo, não tinha formação educacional, ser presidente de uma nação. E começou bem, né? Começou bem, entre parênteses, fazendo uma formação de base, uma formação da base, na base da não meritocracia, na base da força política de cada candidato. Isso é perfeitamente previsível. Do lado da OGX, também era previsível. Se você olhar quanta informação saía diariamente a respeito dessa empresa, não é isso? E daqui a pouco nós tínhamos uma troca constante de executivos, inclusive do Conselho, trocando constantemente, mostrando que havia ali um completo descontrole do que estava acontecendo. E se compararmos isso também, que a empresa era uma empresa pré-operacional, uma empresa nova pré-operacional, portanto de alto risco, não era uma empresa para realmente se confiar e colocar dinheiro tão fácil assim. E por último, a confissão do nosso amigo Eike Batista, que fez um artigo aí no Valor, saiu publicado no Valor e no Globo, onde ele diz que realmente ele foi traído e que os seus executivos não informaram bem, não disseram exatamente o que estava acontecendo e que ele estava muito ofendido com isso. Não sei se vocês viram uma ligação disso com o Mensalão, onde o Lula não sabia de nada, né? E daqui a pouco ele disse a mesma coisa, foi traído pelos amigos, daqui a pouco ele dizia outra coisa que era a si mesmo, e daqui a pouco ele disse que ia sair do governo para provar que não houve Mensalão. Então a semelhança entre a OGX e o governo Lula-petista é muito grande, tem muita coisa em comum entre eles, principalmente a arrogância. A arrogância da incompetência, porque se vocês
lerem um artigo do Eike Batista, percebe que ele é extremamente incompetente, porque ele alega que não sabia de nada. Como é que um controlador de uma empresa não sabe o que está acontecendo dentro da sua empresa? Principalmente com as previsões caindo dos postos das empresas dele, e ele não saber, só agora ele vem saber que as tecnologias atuais são inadequadas para a produção dos poços de petróleo dele. É extremamente difícil. E ele confessar também que o mercado que ele devia ter procurado não era um mercado bursátil, mas talvez através de uma equity company que ele tivesse desenvolvido seu negócio. Ou seja, esse senhor empresário considerado como tal confessou que ele é extremamente incompetente. Assim como nós vimos agora que a Dilma também confessa isso. Ela diz que o Lula não vai voltar porque ele já está aí. Ou seja, o Brasil está sendo governado por duas pessoas. Todo mundo sabia disso, mas só agora a Dilma confessa. E o erro é muito maior, não é? Porque dois incompetentes ao mesmo tempo, é por isso que o Brasil está na situação que está. Muito obrigado e até a próxima.